Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa ser abundante sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estamos aqui para cultuarmos juntos o nosso Senhor Jesus, e como é bom estarmos reunidos por causa do nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor tem algo muito especial preparado para nós, e antes de compartilharmos a palavra, eu quero te convidar a orar junto comigo. Vamos preparar o nosso espírito e abrir o nosso coração e pedirmos entendimento para o Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Amém? Então aí no seu lugar, na sua casa, junto com a sua família, se prepare também, vamos orar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos pedir graça ao Senhor Jesus. Pai amado, nós te bendizemos e queremos te agradecer. Muito obrigado por este dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado, ó Senhor, por estarmos na sua presença. O Senhor tem sido tão bom, tão generoso conosco, que nos falta palavras para agradecermos. Mas o que nós queremos dizer, ó Senhor, Senhor, continua derramando a tua graça, continua derramando a tua misericórdia, continua nos dando entendimento. Nós queremos, dia após dia, estarmos mais firmes na tua presença, com fome da tua palavra, com sede do teu Espírito. Fortalece, ó no Senhor, renova, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. Senhor, eu oro para que a tua palavra possa nos tocar de uma maneira muito especial e sobrenatural, que possamos sair cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito, renovados, ó Senhor, no nosso entendimento, que nós possamos cada vez mais vivermos a tua palavra. Por isso nós dizemos, Senhor, abra os nossos olhos, descortina os nossos olhos. Nós queremos olhar para o Senhor, enxergar todas as tuas obras, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida também, Senhor. Como é maravilhoso fazer parte da tua família, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, abençoamos cada vida, cada irmão, cada irmã, cada família, aonde a tua palavra vai chegar. Que o Senhor tenha total liberdade para ministrar em nossas vidas. Libera os teus anjos ministradores, ó Deus, para que possamos ter o entendimento correto da tua verdade, os teus valores e os teus princípios, que são as coisas mais importantes para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês, o tema da mensagem é: não tire os seus olhos de Jesus. Amém? Isso é algo extremamente importante e poderoso para a nossa vida, para a nossa jornada em Cristo Jesus. Como nós sabemos, Jesus é o centro. Jesus é a fonte de todas as coisas. Jesus é a fonte de vida. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o nosso escudo. Jesus é aquele que nos supre em todas as nossas necessidades. Jesus é tudo o que nós precisamos. É o nosso Senhor, é o nosso tesouro. E por isso nós não podemos e nem devemos tirar os nossos olhos de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, nós cremos nisso. Então, em nenhum momento da nossa vida não podemos nos distrair. Não devemos desviar o nosso olhar. Cada vez mais nós precisamos enxergar e ter o entendimento, ter a consciência que Jesus é o único caminho. Não desvie o seu olhar desse caminho chamado Jesus, o Senhor das nossas vidas. Mas, olhando de uma forma natural, os nossos olhos são um órgão, né? Os nossos olhos, ele é um órgão importante para o nosso corpo, porque através deles é que enxergamos todas as coisas. E olha o que a palavra diz em relação
aos olhos. A palavra de Deus diz assim, está aqui em Mateus capítulo 6, verso 22, vou citar rapidamente. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Isso é algo muito importante, onde a palavra nos chama a atenção, onde a palavra nos ensina que os olhos são a candeia do corpo. Candeia é um aparelho que serve para iluminar, ou seja, são a candeia para iluminar a nossa vida, mas também podem apontar para aquilo que focalizamos, tudo aquilo que nós damos prioridade na nossa vida, aquilo que nos chama a atenção pode entrar através dos nossos olhos. Então o Senhor nos ensina a olhar para o bem e desviar o nosso olhar das coisas ruins. Desviar o olhar do mal é um alerta que a palavra nos traz, e isso é importante para não ofuscarmos a luz que há em nós, que chama-se Jesus. Então é a partir da visão, daquilo que escolhemos ver, iremos atrair para a nossa vida luz ou escuridão, luz ou trevas, luz ou pecado. Então a ausência da visão, dizendo de uma forma natural, isso gera grandes dificuldades para uma pessoa que tem problema na visão, uma pessoa que não enxerga, isso vai gerar muitas dificuldades, uma grande limitação na vida dessa pessoa. Mas existe uma cegueira pior do que a cegueira natural. Estou falando da cegueira espiritual, que é a parte mais importante, a vida espiritual. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente olha para uma pessoa que tem um problema na visão, que não enxerga direito, a gente sabe ou imagina o tamanho da dificuldade que essa pessoa tem que enfrentar no seu dia a dia. Mas pior que essa é a cegueira espiritual. Nós encontramos em muitas passagens que Jesus curava muitos cegos, mas havia muitos que o rejeitaram e não quiseram enxergar a realidade das suas vidas, se negaram a enxergar a necessidade de voltar os olhos para Deus. Por onde Jesus passava, o poder de Deus ia tocando a vida das pessoas, mas no meio desse poder, no meio desse operar de Cristo, de Jesus, de Deus, muitos rejeitavam Jesus, muitos fechavam os olhos, muitos não queriam aceitar que precisavam fitar o seu olhar, colocar a sua vida, colocar o seu foco em Cristo Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, principalmente os fariseus. A gente encontra em algumas passagens, por exemplo, como em João, no capítulo 9, disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas como agora dizei, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Como assim? Os fariseus, eles pensavam que enxergavam tudo, que sabiam de tudo, mas eles não conseguiam enxergar o quanto os seus corações eram duros, o quanto eles viviam no orgulho, o quanto não havia quebrantamento, o quanto eles deixavam de viver a melhor parte de Deus, que era depender do Senhor, que era se sujeitar ao Senhor, que era se render ao Senhor. Então, em tudo eles achavam que eram corretos, que eles estavam certos, mas eles não conseguiam enxergar os seus pecados, não conseguiam enxergar a dureza dos seus corações, não conseguiam enxergar o quanto eles eram
orgulhosos. Então essa é a pior cegueira, a pessoa que não quer enxergar os seus erros, não quer reconhecer os seus erros. E nós, muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, achamos que enxergamos tudo, que sabemos de tudo, que não precisamos de nada e de ninguém, não precisamos de Deus, não precisamos de pessoas para nos ajudar a abrir os nossos olhos. Nossa visão, irmãos, é muito limitada. A nossa visão é muito limitada. A nossa visão é muito pequena em relação àquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguimos enxergar quase nada daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Tem muita gente que enxerga no natural, mas vive em uma cegueira espiritual. Como isso? Como isso pode ser uma verdade? Como isso acontece? Uma pessoa que não quer enxergar que a palavra de Deus é o melhor para a sua vida e para a sua família, essa pessoa é cega espiritualmente. A pessoa, ela não consegue enxergar, ela não consegue entender que a palavra é o nosso alimento espiritual. Vamos imaginar quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver sem se alimentar. Estou falando de comida natural. As refeições, normalmente fazemos 3 refeições durante o dia, um café da manhã, às vezes 4 até, café da manhã, almoço, um café da tarde e uma jantinha. E tem alguns que vão assaltar a cozinha lá depois da janta ainda, vai tomar um chazinho, uma bolachinha, muitas vezes eu faço isso, confesso para os irmãos. Mas quanto tempo nós conseguiríamos sobreviver sem nos alimentar? Pouco tempo. Tem gente que só de pensar já passa mal. Algumas horas já seria o fim. Vamos imaginar alguns dias. Começamos a nos sentir fracos, dores e tantos outros sintomas começam a aparecer. Na nossa vida espiritual não é diferente. Nós temos que nos alimentar todos os dias através da palavra de Deus. Nós temos que ter comunhão com Deus todos os dias, através das nossas orações. Mas estamos falando de alimento. Então, muitas pessoas não enxergam que a palavra de Deus é o seu alimento, é aquilo que te fortalece, é aquilo que te mantém de pé, é aquilo que te conduz no caminho certo. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, nós temos que valorizar a palavra de Deus, nós temos que viver, praticar tudo aquilo que nós temos recebido através da palavra e do Espírito de Deus. Tem gente que não enxerga que precisa de Deus para todas as coisas. Mas como isso acontece? Simples. Quando nós fazemos as nossas escolhas sem colocar diante de Deus, quando nós tomamos decisões de questões sérias das nossas vidas, sem consultarmos a Deus, sem colocarmos diante de Deus, sem compartilharmos com pessoas maduras e experientes que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Então tem gente que não enxerga isso, cegueira espiritual. E isso leva a um caminho de destruição, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que não enxerga que a sua família é uma grande bênção, a sua família natural, a sua família espiritual. Tem gente que não enxerga que a sua célula é uma grande bênção, o seu núcleo é uma grande bênção, a sua rede, o lugar onde Deus te plantou é uma grande bênção, é um presente de Deus. Tem gente, por exemplo, que não enxerga que a igreja é uma grande bênção na sua vida. Servir a igreja, servir a Deus, servir os irmãos é uma grande bênção. A igreja é um dos maiores presentes de Deus para a nossa vida. E tem gente que não enxerga, que não reconhece isso. Você se lembra como você chegou na igreja? Você se lembra como você e a sua família chegaram na igreja? Eu me lembro muito bem, eu não posso esquecer, e nem devo esquecer isso. Quando eu e a minha família chegamos na igreja, eu era uma pessoa totalmente destruída. Todas as áreas da minha vida eram destruídas.
nada na minha vida prosperava. Nada você encontrava de bom na minha vida. E eu cheguei dessa forma na igreja, doente, sujo, com fome, com sede, cheios de engano, vivendo na mentira, com muitos traumas, com muita tristeza, cheio de ressentimentos, um monte de coisa ruim estava dentro de mim. E a lista é grande, por aí vai. Mas a igreja, o corpo de Cristo, me acolheu com amor, estendeu a mão. O Senhor me colocou num lugar para que eu pudesse conhecê-lo, para que eu pudesse conhecer um caminho, para que eu pudesse conhecer algo que Ele havia preparado antes mesmo do meu nascimento, o plano dEle, para que eu pudesse viver os sonhos que Ele tinha preparado para mim, as promessas que Ele tinha preparado para mim, para que eu pudesse ser amado, tratado, suprido de todas as maneiras da minha vida. Tem gente que não enxerga, tem gente que não reconhece, mas Deus está abrindo os nossos olhos nesses dias. Deus está nos despertando para as verdades que Ele tem feito na nossa vida, e que Ele já fez na nossa vida, e que Ele ainda fará na nossa vida. Então tem gente que não enxerga que o seu trabalho é uma grande bênção. A porta de emprego que Deus te abriu é uma grande bênção de Deus. Faça o seu melhor. Agradeça a Deus todos os dias. Por maior que sejam as dificuldades que você possa enfrentar em cada área da sua vida, enxergue com os olhos de Deus. Então Deus nos mostra, Deus nos deu o caminho certo, que é Jesus. Mas o mundo, o inimigo, ele também vai tentar nos atrair, tentar nos convencer de alguma maneira para destruir a nossa vida, ou tirar o nosso foco de Cristo, desviar o nosso olhar de Cristo, da igreja, dos princípios, dos valores do Senhor, para nos colocar no caminho errado, tentando nos desviar do caminho de Cristo. E a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia! Então, quando nós não cremos, quando nós não enxergamos, nos tornamos pessoas incrédulas, pessoas cegas espiritualmente. E é exatamente isso que o inimigo faz, é exatamente nisso que o inimigo trabalha, para que cada vez mais você veja menos aquilo que Deus tem preparado para você, ou veja menos aquilo que Deus já fez na sua vida, já fez na sua casa, já fez através da sua vida. Para quê? Para te desanimar, para te convencer que agora não vai acontecer mais, não vai acontecer de novo, ou não vão acontecer coisas maiores. Então veja bem, há várias coisas que podem ofuscar a visão e gerar cegueira espiritual. Esteja atento, abra o teu olho espiritual, ore para que Deus abra os teus olhos espirituais, fixando o olhar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos manter os olhos espirituais abertos, olhar para frente, olhar para as coisas do alto, para aquilo que Deus tem preparado para nós, enxergar a vida de acordo com a perspectiva de Deus. Não tire os teus olhos de Jesus. Não desvie o seu olhar de Deus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, o tempo todo. E Ele nos ajuda
a olhar a vida de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus são perfeitos para nós. E nós temos que prestar muita, mas muita atenção nesse sentido. Amém? Se tiver alguém do seu lado, fale para a pessoa do seu lado, não tire os olhos de Jesus. Não perca o foco de Cristo, da sua palavra, do Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor. Quero compartilhar uma passagem que está em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 23. Se você quiser acompanhar comigo, Mateus capítulo 14, a partir do verso 23. Assim diz a palavra do Senhor. Verso 23. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, essa passagem, como creio que a maioria conhece, Jesus, ele se retira, como era de costume, para orar, para ter um tempo com o Pai, para ter comunhão com o Pai. Essa era uma das prioridades de Jesus. Todos os dias ele ia ter comunhão, ele ia para a intimidade com o Pai. E por que Jesus fazia isso? Jesus fazia isso para ter direção, para se fortalecer, para ter graça, para ter paz, poder, unção, para realizar todas as coisas que ele realizava durante o dia. E é exatamente isso que também nós temos que fazer, exatamente como Jesus fazia. Todos os dias nós temos que consagrar um período do nosso dia para ter comunhão com o Senhor, para ouvir, para falar, para sermos renovados com o Senhor. Então a Bíblia fala que já era de madrugada, Jesus termina o seu momento com o Pai e parte para se encontrar com os discípulos. Porém, os discípulos já estavam muito distante da margem do mar da Galileia. Então a Bíblia fala que nesse momento o mar estava agitado. Na verdade, eles estavam no meio de uma grande tempestade, ventos fortes estavam açoitando o barco, e a situação que os discípulos estavam encontrando não era uma situação confortável, pelo contrário, era uma situação bastante difícil e complicada, que gerou muito medo no coração dos discípulos. Então Jesus foi ao encontro dos discípulos, e olha que interessante, de que maneira que Jesus foi se encontrar com os discípulos? Isso chama muita atenção, né? Jesus não foi de qualquer maneira. Jesus não pegou outro barco e foi remando para se encontrar com o barco dos discípulos. Jesus simplesmente foi andando sobre as águas. E não eram águas calmas.
era uma tempestade, no meio de uma tempestade, Jesus anda sobre a tempestade. Jesus vai encontrar os discípulos de uma forma sobrenatural. Os discípulos jamais haviam visto alguém em suas vidas andando sobre as águas e principalmente andando por cima de uma tempestade. Isso era mais espantoso ainda. Então vamos por algum momento, alguns segundos, irmãos, vamos tentar nos colocar no lugar dos discípulos. Estamos no mar, daqui a pouco começa um vento forte e forma uma grande tempestade. Era de madrugada, a água açoitando o barco, o vento, aquela loucura, eles pensando que o barco ia virar e iam todos morrer no meio daquela tempestade, medo, aflição, pensamentos terríveis passando pela mente deles. Como você estaria? Talvez eu seria o pior na questão de desespero, de pânico, de medo no lugar desses discípulos. Então, de repente, eles olham para o lado e enxergam que alguém está se aproximando, mas andando sobre aquela tempestade, andando nas águas em direção a eles. O medo então tomou conta de todos eles, e um deles deu um grito, falou assim: olha, é um fantasma! Desesperados. Existem momentos na nossa vida que as coisas não fluem. Existem momentos na nossa vida que as coisas estão muito complicadas. E parece que aquilo que estava complicado piorou. Estava ruim, mas parece que agora piorou. Você fala: meu Deus, está difícil, está terrível. Então, essa era a situação dos discípulos. Pensa, eu com certeza iria me assustar. Jesus, percebendo o medo que tinha tomado conta de todos os discípulos, ele já chegou logo falando: olha, tem de bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Então, ouvindo isso, Pedro então toma uma atitude, mas quando estamos nos piores momentos da vida, quando estamos no meio de uma tempestade, em um momento de muita dificuldade, aqueles momentos onde não encontramos forças, não compreendemos porque essas coisas estão acontecendo conosco, o que devemos fazer? Olhar para o Senhor. Não tirar o nosso foco de Cristo. Não tirar os nossos olhos de Jesus, da sua palavra, da sua presença, porque somente Ele pode nos ajudar. Para sermos renovados, nós temos que ter foco. Foco em conhecê-lo mais, foco em se render mais, foco em depender dEle mais, foco em fazer todas as coisas para Ele. Todas as coisas. Todas as coisas. A Bíblia nos ensina isso. Fazei tudo para Deus e não para homens. Colossenses capítulo 3. Fazermos tudo para o Senhor. Provérbios 4, 25. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhos fitos, olhos atentos, olhos focados em Cristo Jesus. Então creia que Jesus, neste momento, está vindo te encontrar, está vindo de encontro a você, está vindo de encontro às suas dificuldades, está vindo de encontro aos seus problemas, está vindo de encontro para trazer ajuda, e Ele é a melhor pessoa que pode nos ajudar, principalmente em momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, nos esquecemos que Deus faz coisas impossíveis e de maneiras sobrenaturais. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, Ele é sobrenatural, mas só quando a gente está no meio da tempestade, nós nos esquecemos de quem Deus é. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, Ele pode fazer tudo na sua vida. Não se esqueça disso, creia somente,
Creia, não tire os teus olhos dele. Creia na palavra dele, que a palavra dele irá se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Então, logo chegam os pensamentos, olha, e a gente pensa de uma forma natural. A gente pensa assim, olha, a situação está terrível, estou no meio de uma tempestade, mas como vai acontecer? Como a solução vai vir? Isso é um pensamento natural, mas a tua mente é a mente de Cristo. Os teus olhos estão olhando para os céus, para o Senhor. Como iremos resolver essa situação? Como essa circunstância, como essa necessidade será suprida? Não saia de uma forma desesperada tentando resolver. Olhe para o Senhor, coloque diante do Senhor. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do sobrenatural. São tantos questionamentos. Começamos a pensar em uma saída e não conseguimos enxergar, não conseguimos encontrar. Ficamos exatamente como os discípulos, aflitos, desesperados, tomados pelo medo e sem saber o que fazer. Porque a maioria das vezes pensamos de uma forma natural. Não devemos, mas pensamos, porque nós não cremos. Muitas vezes temos atitudes incrédulas com relação àquilo que nós estamos vivendo. Mas nós temos que prestar atenção. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, nós devemos viver pela fé, andar pela fé. Fazer as coisas pela fé e não por vistas. É impossível agradar a Deus se não for por meio da fé. Nos esquecemos do poder de Deus. Nos esquecemos que os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão atentos a tudo o que está acontecendo. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. O Senhor tem a visão de tudo e de todos. Ele vê tudo o que está acontecendo o tempo todo. Aleluia! Então, fale para você mesmo, diga para você mesmo assim, olha, calma, o Senhor está vendo. Fale isso para você mesmo. Calma, o Senhor está vendo. Ou diga assim, cuidado, o Senhor está vendo. Nós temos que dizer isso para nós mesmos. Quando estamos aflitos, desesperados, o Senhor está vendo. O Senhor está no controle. Ou quando estamos tentando fazer alguma coisa errada, cuidado, o Senhor também está vendo. A gente tem que prestar bastante atenção nessas duas falas. Os discípulos não reconheceram Jesus, ficaram com medo, mas Pedro continuou olhando para ele e Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. É muito fácil acontecer conosco a mesma coisa, em momentos de dificuldade ficarmos com medo, queremos enfrentar, não queremos enfrentar a situação, não reconhecemos que Jesus está vindo nos ajudar, nos esquecemos que o Senhor pode mudar qualquer situação na nossa vida. Porque Ele é poderoso. Ele nos mostra onde estamos errados. Nós temos que nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Então Ele nos ajuda. Ele mostra sempre o melhor caminho. Jesus é o melhor caminho. Nós não temos outra opção. Somente Ele. Somente o nosso Senhor Jesus é o melhor caminho para qualquer situação, em qualquer circunstância da nossa vida. Em Isaías 43:13 diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Soberania do Senhor. E o Senhor está tão próximo de você, o Senhor está tão próximo, mais do que a gente possa imaginar. Ele está conosco o tempo todo. Salmo 121, verso 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro.
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Glória a Deus por isso. Então, Pedro responde: Senhor, se é tu, manda ter contigo sobre as águas. E o Senhor falou: vem. Vem, Pedro. Sou eu. Pode vir, Pedro. Vem. Desce do barco e vem de encontro a mim, andando sobre as águas. E Pedro, ouvindo a voz do Senhor, a palavra de Deus, aceitou o convite, desceu do barco e começou a andar sobre a tempestade, começou a andar sobre as águas. Pedro está experimentando o sobrenatural, algo que sem Deus ele jamais iria viver aquilo. E exatamente esse convite que Deus está fazendo para nós hoje, nesses dias, nesse momento, nesse tempo. Deus está chamando: vem experimentar o sobrenatural, vem experimentar um nível maior, vem experimentar uma revelação fresca, uma unção fresca, um vinho novo que eu tenho preparado para você. Vem viver no sobrenatural. Eu quero que você viva no sobrenatural, eu quero te usar no sobrenatural, com ousadia, com graça, para que você possa levar a palavra de Deus, para que você possa ser um testemunho do poder de Deus aqui na terra. Vem. Mas de repente Pedro começa a dar alguns passos sobre as águas, e Pedro sentiu um vento muito forte, e o que aconteceu dentro dele? Internamente ele teve medo. Por alguns segundos eu creio que ele desviou o olhar de Cristo, a mente dele de Cristo, e focou no vento forte. Ele olhou para a tempestade e deixou de olhar para Cristo Jesus. Então Pedro tirou o olhar de Jesus por alguns instantes e colocou o seu foco na tempestade. Começou a afundar, e é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando tiramos o nosso foco, o nosso olhar de Deus, quando tiramos a nossa vida do Senhor, quando saímos do caminho do Senhor, nós começamos a ter dificuldades na nossa vida, a gente entra em pânico, a gente fica transtornado por muitas questões que nós não conseguimos resolver. Então ele começou a clamar por Jesus, pedindo ajuda para que Jesus salvasse ele. E quando o Senhor nos mostra, nós estamos saindo do caminho, estamos perdendo o nosso foco, nós temos que fazer o que Pedro fez também. Começou a clamar. Comece a clamar aí no seu lugar, comece a clamar dia após dia, por mais da presença de Deus. Sabe o que Jesus fez? No momento que Pedro começa a clamar, Jesus estende as mãos, chega o socorro, chega o refrigério, chega a solução. Jesus então estende os braços para Pedro, para salvar Pedro. Jesus é a nossa salvação, Ele é o nosso Salvador. Então esse ponto é muito importante, porque é exatamente isso que acontece. Quando estamos na mesma situação dos discípulos, tiramos os olhos de Jesus, perdemos o nosso foco, deixamos de priorizar o Senhor, não conseguimos reconhecer que o Senhor está presente na nossa vida, não valorizamos o Senhor, as coisas do reino de Deus, mas Deus está perto, está vindo ao nosso encontro de uma forma poderosa para nos ajudar, de uma forma sobrenatural. Ficamos com medo, agimos com incredulidade, e Jesus chama a atenção de Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Será que a gente não tem duvidado de Deus? Será que em algum momento a gente possa estar pensando que Deus não está vendo, Deus não está presente, Deus não está fazendo nada? Não dê espaço para a incredulidade na sua vida. Em vários momentos, irmãos, nós duvidamos de Deus. Em vários momentos da nossa vida. Em especial nas dificuldades. Deus pode fazer algo em minha vida. Deus pode fazer algo na minha família. Deus pode fazer algo nessa situação. E não temos fé para determinada situação. Mas Deus está renovando a nossa força.
Deus está renovando a nossa fé. Deus está nos fortalecendo. Então o Senhor estende a mão e leva Pedro até o barco. Quando eles entraram no barco, a tempestade acalmou-se e os que estavam no barco disseram: este realmente é o Filho de Deus. E começaram a adorá-lo. E é exatamente isso que nós devemos aprender e viver dia após dia. Reconhecer Jesus como dono da nossa vida. Devemos adorar. Devemos buscar a conhecer Ele dia após dia. Então não se distraia, não tenha medo, não perca a sua fé. Confie no Senhor, persevere no Senhor. O Senhor está contigo, o Senhor é conosco, o Senhor nos sustenta, nos levanta, nos ama. O Senhor nos dá discernimento, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Lembre-se, Emanuel, Ele está conosco. Não tire os teus olhos de Cristo. Não tire, não desvie o teu olhar da palavra de Deus, da presença de Deus. Jamais abra mão disso. Porque o Senhor está o tempo todo com você. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. E ouça atentamente. Mas com os teus olhos fechados, para que você não se distraia. E possa enxergar o trabalhar de Deus no teu espírito, na tua mente e no teu coração. Feche teus olhos e ouça atentamente. Neste momento, Jesus está estendendo as mãos para você. Talvez a sua situação seja como a de Pedro. Estava afundando em alto mar, no meio de uma grande tempestade, correndo um grande perigo, desesperado, precisava de um socorro urgente. Talvez a sua situação seja essa. Faça o que Pedro fez. Clame. Clame nesse momento. Clame por Ele. Peça a Ele para Ele te ajudar. Peça socorro para Ele. Eu tenho certeza que Jesus está ouvindo a sua oração, está ouvindo o seu clamor, está ouvindo o seu pedido de socorro. Dependa dEle, confie em Jesus, que Ele virá te ajudar. Ele vai te convidar a você andar sobre as águas. Você vai andar sobre os problemas, acima dos problemas. Jesus andava sobre as águas, andava sobre a tempestade. O Senhor está acima de tudo e de todos. Se você se sente afundando em preocupações, clame agora e Ele está com os ouvidos inclinados para você. Se você se sente que a sua vida espiritual está afundando, parece que nada mais tem sentido, não tem graça em nada, olhe para o Senhor e peça socorro. Ele é o nosso socorro presente. Se você sente que a sua vida não tem mais sentido, você precisa de um renovo. O renovo está chegando para restaurar as suas forças, o seu entendimento. Está chegando para te encorajar, para te fortalecer, chegando para derramar ânimo na sua vida. O renovo está te levantando como um valente do Senhor. Não tire os olhos de Jesus. Você vai ver, você vai enxergar as grandes coisas que o Senhor tem preparado para a sua vida e para a sua família. Você vai enxergar as grandes coisas que o Senhor tem preparado para o seu ministério. O Senhor chamou Pedro para andar sobre a tempestade. Jesus está acima da tempestade. Ele convida Pedro a andar acima da tempestade. O Senhor está chamando você hoje, agora, neste momento. Vem viver acima das suas preocupações, vem viver acima das aflições, das lutas, das enfermidades, vem viver o sobrenatural que eu tenho preparado para você e para a sua família. Deus está te chamando nesse momento. Vem viver o que eu tenho preparado para você, vem viver sobre a minha palavra, vem viver sobre os meus sonhos, sobre as minhas promessas. Vem, eu quero renovar a sua visão, eu quero renovar a sua mente, eu quero renovar o seu espírito. Vem
vem que eu quero renovar a sua vida, mas não tire os olhos de mim, não perca o foco, preste atenção em mim, no que eu tenho falado, no que eu tenho te mostrado. Vem viver o sobrenatural. Com os teus olhos fechados ainda, ore no seu lugar, clame ao Senhor, e eu vou orar por você também agora nesse momento, em nome de Jesus, para que o Senhor abra os teus olhos espirituais, e você comece a enxergar tudo que Ele tem preparado para você, mas você comece a enxergar e discernir as coisas de uma forma espiritual, em nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença. Senhor, eu oro neste momento, para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que eles possam enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Descortina os olhos, as vistas, ó Senhor Jesus, amplia a visão, faça eles enxergarem, Senhor, só o teu caminho, só aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles, que eles possam a cada dia mais ser pessoas focadas no Senhor, no teu reino, nos teus princípios, nos teus valores, ó Senhor Jesus, e isso eu creio que vai fazer com que eles sejam protegidos de todo o mal, de toda a armadilha do inimigo, que um olhar em Ti, Senhor Jesus, vai fazer com que eles avancem, com que eles cresçam, com que eles prosperem, com que eles cumpram o propósito no qual o Senhor tem chamado cada um deles. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu ministério. Eu declaro que nesses dias você vai enxergar verdadeiros tesouros, nesses dias você vai enxergar a direção, você vai conseguir tomar decisões, você vai conseguir fazer escolhas, não conforme a sua vontade, não conforme a tua visão natural, mas conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus tem preparado para a sua vida e para cada área da sua vida. É tempo onde o Senhor está te chamando. Vem avançar, vem andar de uma forma sobrenatural, vem viver de uma forma sobrenatural, na sua casa, na sua família natural, na sua célula você vai viver o sobrenatural, no núcleo você vai viver de uma forma sobrenatural, no seu trabalho você vai viver de uma forma sobrenatural, na tua saúde, nas tuas finanças, em cada área da tua vida, você terá um testemunho para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu oro e declaro isso ativado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre cada área da tua vida, e você vai dar vários testemunhos, e cada um deles irá engrandecer ainda mais e glorificar o nome do Senhor Jesus. Os teus olhos vão ver coisas que ainda não viram na presença de Deus. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Um domingo muito abençoado, cheio da presença e da graça do Senhor. Coisas poderosas você vai ver na presença de Deus. Amém? Um grande abraço, fica na paz, uma semana muito abençoada em nome de Jesus.